Olá, tudo bom com vocês? Vamos hoje aprender um pouquinho sobre Google Analytics. Sim, vamos entender um pouquinho como está organizado o Google Analytics da empresa e algumas funções que temos dentro da plataforma. Entender um pouquinho onde encontrar algumas informações e, e ver também o que está integrado, quais são as informações que o Google Analytics recebe, onde recebe, que tipo de links ele está recebendo as informações, para a gente poder pensar junto em mais coisas que podemos tirar do Google Analytics, certo? Então, esse é o Google Analytics da empresa, como vocês já devem ter acessado. Eu organizei para que fosse o mais didático possível ele desta forma aqui, ó. Essas aqui são nossas contas do Google Analytics. O que são as contas? São o nosso macro, onde vai estar o nosso link principal, certo? Aqui a gente tem nossos anúncios, digamos assim. Aqui nós temos o iAcademy. Aqui nós temos links dinâmicos. Isso aqui foi criado para mexer com UTM. Porque se você não sabe o que é UTM, são links que mostram, que mascaram de onde veio a pessoa. Por exemplo, se ela veio do Instagram, a pessoa vai lá e cria um link específico para pessoas que vieram do Instagram. Se a pessoa veio do blog, pessoas que vieram do blog. Isso chama UTM, quando você dá uma referência lá no próprio link aparece. Universidadedointercâmbio.com barra interrogação UTM e igual a blog, digamos assim. Aí você tem a referência de onde é que veio aquela pessoa, como é que ela chegou até ali, entendeu? Aqui a gente tem o Matheus Tomoto, que no caso aqui é o site do Matheus, a mentoria. Mentoria MT aqui, o que é que eu estou falando? Estou falando que todos os links que forem mentoria.mateustomoto.com.br barra alguma coisa vão ser analisados nessa conta aqui. Mentoria UDI. O que seria aqui? A mesma lógica. Mentoria.universidadedointercâmbio.com, só que a gente não tem .br na Universidade do Intercâmbio. .com barra e alguma coisa. No caso do iAcademy, que ele está separado, mesmo que ele use esse link, mas ele está separado por quê? Porque a gente agora está fazendo testes EAB no iAcademy, porque agora o iAcademy é público, então a gente tem que fazer alguns testes, algumas melhorias nele. Então a gente deixou aqui separado para que sejam feitas essas análises sem bagunçar tudo aqui dentro de mentorias UDI. E isso com o tempo, quando a gente for definindo nossas plataformas, que já está acontecendo isso, mas quando elas deixarem de ser plataformas mentoria, quando elas deixarem de ter esse link mentoria, a gente vai separando e vai tirando esse nome mentoria MT e mentoria UDI, certo? Acredito que em breve a gente já vai estar fazendo isso. Aqui são o que? São todos os nossos typeforms. Olha aqui, dentro da conta a gente tem vários typeforms, vários testes de perfil, certo? E aqui por último é a mais importante no momento para a gente, que é a Universidade do Intercâmbio. Aqui é a parte mais importante, Universidade do Intercâmbio. Então vamos lá, certo? Quando a gente entra aqui, a Universidade do Intercâmbio, a gente tem aqui só uma propriedade. Tudo que vier após a conta aqui são as propriedades da conta. E a nossa propriedade é a Universidade do Intercâmbio, que tem o quê? Uma vista. O que é a vista e o que é a propriedade? Propriedade vai ser a primeira centralização do que era o macro antes, o nosso link principal. Então vai ser essa propriedade. Ela é o primeiro link que a gente vai estar avaliando ali, que no caso é universidadeintercâmbio.com. Se a gente fosse pegar universidadeintercâmbio.com barra blog, por exemplo, aí o que a gente ia fazer? A gente ia vir aqui em propriedade e criar uma propriedade chamada blog, certo? Aí dentro da nossa propriedade aqui, Universidade do Intercâmbio, a gente tem todos os dados do website. Por quê? Porque atualmente a gente não tem essa necessidade de ter um link para alguma coisa da Universidade do Intercâmbio que tenha outra análise, uma análise diferenciada, um outro tipo de anúncio ou coisa do tipo. Futuramente pode ser que a gente tenha. E aí a gente vai organizando e separando isso. Mas a vista é exatamente, é o micro, é aquele específico que a gente vai estar analisando dentro do macro, dentro dessa propriedade e dentro dessa conta que a gente está aqui analisando, certo? Clicou aqui e a gente já tem de cara alguns números, algumas informações. O que são essas informações? Quantidade de usuários que acessaram o blog,
no blog, o site, as sessões, quantidade de sessões, porque a quantidade de sessões pode ser maior que a quantidade de usuários. Porque a quantidade de sessões, elas não estão ligadas a uma vez só que a pessoa entra. E aqui, tipo, 25 mil usuários entraram, certo? Mas 30 mil executaram as sessões. Ou seja, se der um F5, ele vai estar contando aqui, mas vai ser o mesmo usuário porque ele registra ali o IP do usuário. A taxa de rejeição, essa daqui, muita gente quando olha assim diz, putz, 73% de rejeição, nossa, que situação. Mas isso aqui é difícil de você trabalhar para ficar maior ou menor, entendeu? A gente tá aqui num número muito bom, sendo que a gente só não pode perder o foco de não deixar diminuir, né? Aqui a gente tem 3,5% de aumento. E a gente não, a gente tem que ter diminuição, a gente tem que fazer com que as pessoas passem mais tempo no site e tenham menor taxa de rejeição. Ou seja, elas estejam dentro do site e elas não decidam fechar com tanta frequência, com tanta rapidez. E a duração de sessão, que é exatamente isso aqui que tem relação com a taxa de rejeição também, que aqui, digamos que a média de sessões são de 1 minuto e 30 segundos. Isso aqui é só uma média no geral, no todo, com certeza. Aqui a gente tem a quantidade de usuários ativos agora, nesse exato momento. Essa aqui é a nossa numeração ao vivo. Nesse momento, por minuto, a gente está tendo 24 usuários conectados no site, 25 conectados no site. Muito disso aqui se dá ao nosso Google ADS, porque sem o Google ADS eu acho que a gente estava tendo aqui muito menos, acho que era 5, 6 usuários conectados por minuto. Aqui ele vai mostrando um gráficozinho de cada minuto, ó, exibições de página e tudo mais. E aqui as páginas principais que estão sendo acessadas nesse momento. Desceu aqui, o que é que a gente tem? A gente tem os canais de tráfego. Aqui são tráfego pago, tráfego orgânico, os directs, e-mails e outros. Ó, gráfico pago, parte paga aqui, ó, azul escuro, orgânico, azul mais clarinho, direct aqui nesse quase lilás, e assim vai, subindo aqui, e-mail e outras origens de tráfego. Você vem aqui, origem mídia, a gente tem noção de onde é que está vindo. Do Google orgânico e do Google pago, no caso. Direct aqui não é direct do Instagram, tá? É o direct, as pessoas estão indo diretamente no link, ou seja, elas estão digitando lá no navegador delas, universidadedointercâmbio.com. Uns que vieram do RD Station via e-mail e outros tipos de acesso. Esse, quando ele classifica aqui outros, é porque é um número muito menor do que os outros, do que o Google, do que o acesso direto e do que o RD. Aí ele já junta aqui como outros, porque não dá uma quantidade significativa. E referências aqui, ele traz YouTube, Instagram e Linktree. São 3 referências que ele encontra de redirecionamento que ele tem, certo? Aqui, aqui ele já mostra um pouco de algumas metas que o próprio Google Analytics traz para a gente, que no caso são coisas que a gente conseguiu fazer que antes a gente não conseguia fazer. O site teve 102 mil usuários nesse mês, no caso no mês de julho, aqui ele está mostrando. Isso, exatamente, mês de julho. Ele tem 102 mil usuários esse mês, certo? Aqui também é bom que sempre vai ter um títulozinho, ó, quais são as tendências dos seus usuários ativos ao longo do tempo. Aí você consegue analisar o que, é que eles andam fazendo, a quantidade de usuários ativos e coisas do tipo. O desempenho de retenção de usuário também, dá para você dar uma olhada aqui em alguns dados, algumas informações. Tem muita coisa aqui que é muito específica para um tipo de pesquisa e para um tipo de análise específico, certo? Então vai ter algumas coisas aqui que nem eu vou saber do que se trata, porque, enfim, não é o tipo de análise que eu já tenha feito alguma vez. Mas o que a gente tem de importância aqui são, por exemplo, essas origens de tráfego, de onde é que está vindo, se o pago está gerando mais tráfego que o resto, por que o orgânico não está gerando tanto tráfego, ou o quanto é significativo o orgânico e quanto é significativo o pago. Quais são as outras plataformas que estão mandando as pessoas para os nossos sites e coisa do tipo, certo? Aqui a gente tem, logicamente, as seções por país, para a gente saber, nossa maioria, nosso público, logicamente, é do Brasil. Então, a maioria dos nossos usuários vem de onde? Do Brasil. Aí temos aqui uma pequena taxa de 0,9% que vem de Portugal.
ou seja, temos algum público frequente em Portugal. Outras regiões também vão ter acessos, mas é muito importante que se saiba que alguns desses acessos sim vão ser pessoas e outros vão ser robôs, porque constantemente vão ter robôs tentando acessar nosso site, como milhares de sites no mundo, eles toda hora estão lá tentando acessar e tentando às vezes atacar, mas a gente está bem protegido ainda bem. E aqui a gente tem por dispositivo, que também é importante para a gente saber, nossos usuários estão mais onde? No celular. O que me dá uma dor de cabeça é quando eu estou lá mexendo no site da gente, vendo a velocidade, vendo as funções e todas as nossas funções mesmo, nossas utilidades dentro do site. Eu fico me perguntando se o usuário do mobile está lá, se ele vai conseguir usar aquilo ou não, porque ele é nossa maioria. 61% no nosso tráfego vem do mobile. Então a gente tem que dar aqui um foco maior para eles, deixar a navegação mais fluida para eles. Mas a gente também tem uma quantidade significativa de pessoas que vêm de computadores. O caso do tablet aqui, eu não sei dizer, ter certeza, mas eu acredito que ele vai se basear no tamanho da tela. Então tem muitas telas hoje em dia que são consideradas como tablet. Então isso aqui também é melhor a gente contar que sempre pensando aqui no celular. Porque tanto o tablet como o celular aqui vai ser na mesma linha de dispositivos móveis, certo? Ou seja, é muito maior do que a quantidade de pessoas que estão aqui no computador. Aqui embaixo são as páginas mais visitadas. Ele sempre vai dar esse topo assim mesmo, tipo, essa sequência, né? Aqui, essa barrinha aqui significa que é na página principal e aqui por diante. Sempre a galera vai procurar mais por bolsas, por cursos ou coisa do tipo. Isso aqui, se quiser estabelecer uma meta de valor e tudo mais, dá para estabelecer aqui, mas a gente não está utilizando. Aqui, ó, aqui ele já mostra os cliques pagos. A gente tem 16 mil cliques pagos, ou seja, estavam dentro da nossa campanha. Por que ele está mostrando isso aqui? Porque a gente já está conectado com o Google ADS, então a gente já tem como ver essas informações. O que é que está sendo pago, de onde é que está vindo esse tipo de tráfego aqui específico, certo? Aí uma coisa bem interessante é quando vem aqui no público-alvo, isso mesmo. Que aqui no lado, nessa navegação do lado, vocês têm acesso a muita informação que a gente também vê aqui na frente, mas aqui está mais detalhado no período que você desejar ou coisa do tipo. Então você tem em tempo real, certo? Que é o que a gente viu lá em cima, mas aqui a gente vê e a gente pode estabelecer um tempo, uma quantidade de dias ou coisa do tipo. Olha aí. Ele mostra por minuto, por segundo, ó, que outros usuários têm. E os tráfegos, né? De onde é que tá vindo ou coisa do tipo. O Instagram Stories ele já especifica que não é só do Instagram, tá vindo do Stories. Isso é muito massa porque já tá bem atualizado assim. Ó, os focos por região, ó. Usuários agora, online agora, Brasília, Campo Grande e outras regiões aqui que não carregou. Ou que ele não consegue identificar ainda, porque está sempre atualizando aqui, aí fica meio difícil você encontrar aqui. Mas se você for aqui, ó, se você quiser verificar locais, por exemplo, chegou aqui em locais, você já vai dar uma olhada, ó. Brasil, beleza. A galera do Brasil está acessando. De onde? Ó, pá, ele já dá a lista pra gente de todas as regiões que estão acessando nesse momento e coisa do tipo. Então a gente consegue ter noção, tipo, é mais gente de São Paulo que está acessando, é mais gente de Brasília que está acessando. O que eu acho importante disso e o que eu acredito que tem que ser valorizado em relação a isso é que quando a gente está aqui, ó, a gente viu que nossa numeração, por exemplo, em São Paulo, Brasília, nessa região, ela é maior. E a gente sabe que nessas regiões, normalmente, esse tipo de busca por intercâmbio também é maior. Então, é por isso que tem tanta gente interessada. Mas o que a gente pode fazer para que outras regiões comecem a receber esses picos também? Porque, por exemplo, no mapa agora, nesse exato momento, a gente está vendo que não temos foco subindo o mapa, ó. Norte a gente não tem foco e a ponta aqui do Nordeste a gente também não tem foco. E por que isso, né? Por que a gente não está tendo tantos acessos nessas regiões? É bom ter uma tentativa aí de tentar atingir essas regiões. Até pensando nos nossos anúncios ou nas nossas campanhas, pensar em como a gente direciona para essas regiões. Mostra nosso site, nosso conteúdo nessas regiões, como a gente direciona para esses lados também. Eu acredito que seja importante, certo? Aqui a gente tem origem de tráfego, que também vai ter a mesma ideia.
de tráfego orgânico, tráfego pago, pessoas que foram lá e digitaram no navegador, o e-mail do RD Station, redes sociais. Aqui também, acho que esse aqui tem a ver com... esse aqui tem a ver também com essa questão do RD Station e de referência de anúncio. Conteúdo, vamos ver conteúdo. Mesma questão, sendo que agora a gente está vendo os links, né? Aqui em origem de tráfegos a gente vê de onde está vindo, no caso de qual plataforma está vindo, aqui as regiões do Brasil que está vindo, aqui em conteúdo a gente vê que conteúdos estão sendo mais acessados nesse momento, os eventos a gente não vai ter informação de evento, acredito. Temos sim, ó, um play, foi dado um play no vídeo aqui que direcionou para o nosso site. Então, algum vídeo aí que a gente tem que direciona para o site. Conversões. Vou pegar aqui conversando. A conversão a gente não tem porque a gente não tem uma meta estabelecida aqui dentro. Às vezes a gente tem meta estabelecida lá no ADS, mas ela não vai estar aqui. Que aqui são as metas do Google Analytics, certo? Mas podemos montar metas aqui dentro também. Público-alvo, vamos lá de novo. Visão geral. Aqui ele já vai classificar o quê? Nós temos 25 mil usuários, 22 mil usuários são novos, o tempo de sessão por usuário e tudo mais, certo? Aqui é aquilo de você ver, beleza, a gente está recebendo tanto acesso, mas a gente está tendo retorno, pessoas que acessaram uma vez estão acessando novamente. É aqui que a gente pode analisar isso. Porque a gente vem aqui, ó, pega um período de tempo e faz essa análise para saber se a galera está voltando ou não. Se 25 mil usuários acessaram e 22 mil são novos, então tem uma pequena porcentagem aqui de 2 mil e poucas pessoas que não são novos visitantes. A gente consegue ver aqui, ó. Opa. 19,6% retornaram à visita. Isso pode ter sido logo em seguida, certo? Ou podem ter sido pessoas que acessaram semana passada e acessaram de novo essa semana. Isso também depende do dispositivo que ela está usando, né? Porque o Google não vai identificar se a pessoa, por exemplo, usou a primeira vez no celular e usou a primeira vez no celular, então ela vai contar aí duas pessoas separadas. Agora, se for na mesma rede, aí talvez ele consiga identificar, entendeu? Tem que sempre prestar atenção nisso, no que é que ele considera como uma sessão, no que é que ele considera como um clique, porque é muito abrangente e existe toda uma tradução para isso. Então é muito importante que quando for analisar esses dados, que se pense nisso. Quando vê, tipo, nossa, a gente bateu o recorde de 120 mil usuários, mas foi 120 mil usuários novos? Se foi 120 mil usuários novos, cadê os antigos? Cadê os usuários que deviam ter retornado e mantido uma fidelidade? Porque a gente não está conseguindo manter uma fidelidade do público, entendeu? A gente precisa pensar nisso na hora de executar essas análises. Porque não adianta a gente ter 120 mil usuários novos todos os meses. E porque ninguém está voltando. A gente precisa de pessoas fidelizadas lá. Logicamente vocês sabem disso, mas é sempre bom entender que esses números ajudam a gente a entender o quanto a gente tem de usuários fiéis e o quanto a gente não tem de usuários fiéis. Certo? Usuários ativos. Aqui em usuários ativos, ó, 2 mil usuários ativos por um dia. 25 mil usuários ativos por 7 dias, 14 dias, 28 dias. Aqui ele dá a visão geral, né, de todos esses números que a gente viu mais para cima aqui. Terça, quarta, tá por dia, basicamente. Dá uma média, né? Aqui ele fala de valor de vida útil. Isso aqui é coisa nova, então eu não tenho tanto conhecimento sobre. Mas aqui ele já dá, ó, receita paga, ou seja, a quantidade de acessos pagos, quantidade de acessos orgânicos. Então, ó, se a gente teve 102 acessos pagos e 65 mil acessos orgânicos, isso aqui em qual período? Ele nos diz aqui o período do dia 1 de março de 2017 até o dia 10 de junho de 2020. Não sei se ele consegue classificar, deixa eu ver aqui.
Não é isso mesmo. Entendi o que ele quis dizer aqui. Ele dá aqui uma média, certo, de acessos. Ele nesse tempo aqui que ele dá, mas sendo que esse tempo aqui ele é muito grande, então ele não vai dar um número muito correto, não. Porque é muito tempo, é de 2017 até 2020. É bem complicado aqui, mas é uma média. Isso aqui não vai ser, logicamente, o valor total. Vai ser a média de usuários. Análise de corte. Vamos ver aqui. Essa análise de cortes. Esses dois aqui são coisas novas, ó, que já estão aqui para a gente analisar. Ah, entendi, ó. Ele já, ó, no primeiro dia, uma quantidade, uma porcentagem, e assim por diante. Ele vai vendo a questão de usuários mesmo, ó, que aqui foi diminuindo a quantidade de usuários, ou seja, foi cortando ou a quantidade de acesso foi diminuindo, então ele vai analisando isso também aqui para você. Tem muita coisa aqui e, logicamente, eu não sou nenhum especialista em Google Analytics, mas ele traz essas informações para a gente e a gente tem que ir um pouco de senso, assim, de ver e dizer, ó, ele está trazendo essa informação, então vamos dar uma olhada aqui e tentar entender o que é essa informação. Aqui ele dá a informação do que é homens e mulheres. Temos 4.000 usuários e 7.929 usuárias. Eu nem sei se pode falar usuários, eu acho que não pode falar usuárias não, mas enfim, mulheres e homens. É isso mesmo. Mas nossa, eu tô meio impressionado, porque eu achei que nosso público talvez fosse maior masculino, mas não é maior feminino. Incrível. Isso nos faz pensar em coisas que a gente poderia ter feito para esse público, né? Que tem algumas datas aí interessantes que são interessantes valorizar este público feminino aqui. Vamos ver idade. Aqui, essa aqui a gente tem consciência porque a gente conhece o nosso público. Mas, ó, 18 a 24 anos é nosso maior público, 25 a 34, nosso segundo maior público, 35 a 44, 45 a 54, 55 a 64 e assim por diante. E ele dá todos esses dados pra gente aqui, eu acho muito interessante isso. Ele vai voltar aqui a questão do gênero, né? Masculino e feminino. Isso mesmo, vai mostrar aqui masculino e feminino. E dá todas as métricas para serem analisadas. Opa, acho que não tinha acabado aqui, né? Ah, sim, entendi. Interesses. Visão geral. Eu sempre gosto quando eu vou analisar esses dados, vou tentar entender o que é que tem de novo no Google Analytics e o que é que está precisando ser modificado. Eu saio clicando assim, eu digo, ó, por exemplo, aqui interesse. Mas o que são esses interesses? Aqui já diz, ó. Pessoas que estão, as categorias que as pessoas têm afinidade ali, ó. Comida, cozinha, coisas rápidas, tipo estilo de vida, hobbies, essas coisas. Entendeu? Então é muito importante que a gente tenha acesso a tudo isso aqui, como a gente já tem, e a gente faça umas consultas. Por exemplo, a gente é do ramo de educação e aparece aqui, ele já consegue identificar que a gente é do ramo de educação. Isso aqui até é um reflexo do SEO da gente, né? Mas é o tipo de conteúdo, né, que os usuários, eles, quando nos viram, estavam procurando ou estavam envolvidos naquele momento e acabaram chegando na gente, certo? Vamos ver aqui mais. Aqui vão ter outras classificações relacionadas a isso, geográfico, idioma e local. A gente já sabe que é Brasil, então não vai ter muito o que ver aqui. Ó, imaginei. Brasil, então vai ser português em sua maioria. Ainda tem um grupo aqui com inglês aqui. Talvez isso aqui possa ser até usuários que utilizam o celular em inglês. Então por isso que ele mostra uma quantidade aqui meio alta. Local. Local de novo, Brasil, sempre. Porque esse aqui está mais especificado do que a gente vê lá na frente, né? Que estava lá na frente, ele agora mostra pra gente aqui que
ou todos os dados, né? Os dados completos, as outras regiões que não mostram lá na frente. Até tecnologia, ó, se a gente quer saber que tipo de navegador as pessoas estão usando para ter noção de compatibilidade com nossas funcionalidades no site, ele também dá aqui. Ó, a maioria utiliza Chrome. A segunda maioria utiliza Safari e assim por diante, entendeu? Ó, interessante, ó. Uma galera boa não sai do Instagram. Eles clicam no link do Instagram no Instagram da gente para o blog e ficam lá, porque esse Android WebView aqui, ele diz exatamente isso, que a pessoa nem saiu do Instagram para ir para o navegador dela, ela já viu, entendeu? Aquela tela que aparece quando você clicou lá no Instagram, ele não vai direcionar para o seu navegador. Ele vai ter um navegador ali dentro do aplicativo para mostrar aquele conteúdo. Então tem uma galerinha aqui que nem vai para o navegador para mexer mais. Mas tinha uma grande quantidade aqui que usa o Google Chrome, por exemplo. Então a gente, toda vez que a gente fizer uma atualização, corre no Google Chrome e tem que ver se a atualização ficou do mesmo jeito, do jeito que é para ficar no Google Chrome, porque nosso público está mais utilizando o Google Chrome e Safari do que qualquer outro navegador. Entendeu? Muito importante isso. Dispositivos móveis, vamos ver aqui. Ele provavelmente vai falar aqui quem usa Android, quem usa iOS, coisa do tipo. Vamos ver, vamos ver. Ah, não, ele só é só aquela relação mesmo de quem está no dispositivo móvel, quem está na área de trabalho e quem está no tablet, que a gente já viu lá na frente, mas aqui a gente consegue ver, inclusive, o tempo que a gente precisar, se é uma semana, um mês, um ano, que a gente precisa analisar, a gente vem aqui e vê, certo? Vamos descer mais aqui, aquisições. Aqui, ó, aqui a gente tem os dados do Share Console, do Google ADS, das redes sociais e de todas as campanhas. Isso é muito bom, porque a pessoa não precisa ficar acessando várias plataformas para pegar algumas informações que são importantes para análise de dados. Ele já vem aqui, ó, e já dá algumas análises. Ó, ele já chega aqui e diz, ó, essa campanha aqui gerou tanto, essa aqui gerou tanto e assim por diante. Então já está aqui, já está conectado, já está tudo muito juntinho no mesmo canto, então precisou analisar, correu aqui e consegue analisar isso, de acordo com a necessidade. O Share Console do mesmo jeito. Aqui, ó, o Share Console vai mostrar os links, né, de conteúdo da gente e alguns dados também de impressão, cliques. É muito importante que se entenda isso aqui, ó. Cliques é uma coisa, impressão é outra coisa totalmente diferente. Porque impressão é toda vez que nossa página apareceu na frente de um usuário. Mas cliques não, é quando o usuário foi lá e clicou realmente na notícia. Então veja, nesse aqui, 6 cursos gratuitos de Harvard. 11 mil pessoas passaram por esse link, mas só 283 realmente clicaram nesse link. Entendeu? Tem que ter essas informações. Para aí a gente pensar em melhorias. Por que será? Será que o título não ficou muito chamativo, por isso que as pessoas não foram atrás de clicar? Ou será que o tipo de postagem se adequa àquele público que estava pesquisando sobre? Entendeu? Não estou dizendo que se adequa ou que não se adequa, porque isso não cabe a mim dizer. Mas é aqui que a gente pode analisar isso. A gente tem essas informações para poder ser analisada. Entendeu? Aí aqui vai vir de novo países, dispositivos, muitas dessas coisas aqui a gente vai ter o mesmo resultado, porque, né, todo nosso público já está definido. A gente não precisa descobrir nosso público de novo. Tá aqui, ó, Brasil, Portugal e assim vai diminuindo de acordo com a região. Dispositivos do mesmo jeito. Dispositivos móveis, sempre em maioria, desktop e tablet. Redes sociais, ó. Redes sociais também interessante. Ele não vai, logicamente que ele não vai. Vamos ver aqui. Isso, nossa, olha que coisa bonita. Eu acho o Google muito incrível, porque ele já chega aqui e já lhe dá uma explicação da importância, né, do impacto social das suas redes e coisas do tipo. Aí ele já mostra aqui embaixo. Stories, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. A gente tem um grupo que nos acessa pelo LinkedIn. Mas aqui a gente já tem esse relatório, né, dessas informações. Quantidade de sessões e tudo mais.
Essa parte aqui, inclusive, eu acho que é uma parte que a gente nem utiliza com frequência. Eu não vou tirar as instruções aqui, porque se vocês quiserem ler e analisar, vocês têm aqui essa região. Mas tem aqui toda uma configuração que a gente pode utilizar para isso das redes sociais. Certo? Páginas de destino das redes sociais. Pronto. Ó. Aqui a gente sabe lá que as pessoas nos veem entra no nosso site pelo Instagram Stories, pelo Instagram normal, pelo Twitter, pelo YouTube. E aqui a gente sabe para onde elas foram quando clicaram em uma dessas plataformas. Foram para esses links aqui. Entendeu? Aqui a gente tem alguns plugins também. Ou seja, se a gente tivesse com uma conversão baixa e a gente usasse plugins para ajudar nisso, a gente podia aqui instalar esses plugins. A gente hoje em dia utiliza um plugin de compartilhamento em redes sociais e coisa do tipo. Então, a gente está configurado lá, então a gente tem acesso, tem integração com essas redes sociais. Se as pessoas quiserem compartilhar nas redes sociais dela, ela pode. Inclusive dentro do WhatsApp. Campanhas. Vamos vir aqui para campanhas e ver os dados que ele nos indica. Campanha ele vai mostrar o quê? Novamente ele vai trazer os dados do ADS e mais numerações em relação ao ADS completo. Olha aqui, ele fala também sobre tudo sobre intercâmbio, que é o nosso podcast. Mas aqui são as campanhas que foram montadas. Esse aqui eu não vou saber, quem deve saber disso aqui é o Diego, porque ele que normalmente monta as campanhas, acredito eu. Mas aqui você pode analisar também essas campanhas sem precisar ir lá no Google ADS, certo? Comportamento do usuário. Aí o que seria o comportamento do usuário? A gente pode analisar aqui a velocidade do site, o conteúdo, os conteúdos que estão sendo mais acessados, pesquisas internas e coisas do tipo. Aqui no fluxo, nossa, eu já usei isso aqui para entender algumas coisas, alguns problemas. Mas ó, o usuário que chegou aqui na página Bolsas, de onde é que ele veio? Ele já entrou na página Bolsas, ou se não ele veio do site principal e foi parar na página Bolsas e assim por diante. Aí ó, na primeira interação, ele estava na página inicial, estava na página de bolsas e coisas do tipo. Chegou aqui, ó. Segunda interação, mesma coisa, bolsas, intercâmbio e coisas do tipo. Mas é basicamente o caminho que o usuário faz, da primeira interação até a última interação, para onde ele acabou indo. Teve usuários que ficaram aqui em bolsas e saíram, ó. Aqui tinha 477 usuários em bolsas e aqui já tem 160 usuários em bolsas. Por quê? Porque eles foram descendo para cá, para cursos, para países, para intercâmbio, para... Isso aqui é o quê? Páginas adicionais. E assim por diante. Entendeu? A gente pode botar outras etapas aqui e outras interações. Mas a gente consegue ver aqui tudo, todo o funil do Google Analytics. E podemos classificar de acordo com a campanha, com a mídia, com a origem, com tudo mais. Certo? O conteúdo do site vai trazer mais informações relacionadas a posts e coisas do tipo. Vamos aqui. Conversão é a questão de a gente montar metas, funis e coisas do tipo. Que eu acredito que um pouco disso a gente trabalha lá no RD Station, não aqui. Mas aqui a gente também pode trabalhar com isso. Com organizar os funis e estabelecer metas. Mas é basicamente isso. Olha aí. É grande. O Google Analytics é grande, tem muita informação para ser analisada. E talvez não seja o foco principal das análises que são feitas, não sejam tudo isso. Mas cada parte dessa daí do relatório, ela nos traz muita informação que precisa ser valorizada. Então é basicamente isso. Eu acho que eu devo ter falado muito, inclusive. Mas pelo menos a gente tem um resumão de todas as sessões que tem, o que tem em cada sessão, para a gente, quando tiver uma dúvida, corre lá naquela sessão e consegue encontrar um pouco dessas informações. Tá certo? Então a gente se vê em outras aulinhas sobre algumas outras plataformas que a gente pode estar utilizando, tá certo?